Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao estudo da literatura dentro desse contexto, né, do pré-modernismo no Brasil e, já, né, no início do século XX, que corresponde um pouco ao período pré-modernismo e depois primeira fase modernista. Nós vamos ter, então, nesse início do século XX, que vai ser bastante agitado na Europa, nós vamos ter, então, dentro do conteúdo, do contexto artístico europeu, nós vamos ter a existência das vanguardas europeias. Então, nós vamos entender o que são essas vanguardas europeias e como elas influenciaram as artes e principalmente a literatura, né? Então, nesse cenário europeu agitado do século XX, né, a arte vai se renovar em diferentes movimentos, né? Em comum, todos esses movimentos vão tentar criar referências estéticas que são mais adequadas a esse dinamismo, a todas essas transformações tecnológicas e científicas que estão acontecendo, né, no início do século XX, né? Então, esse dinamismo, o modernismo dos novos tempos vão ser representados nessas vanguardas europeias, né? Então, um agitado início de século na Europa seria o título, né, da nossa aula de hoje. Então, no agitado cenário europeu do começo do século XX, a arte se renova em diferentes movimentos, foi o que eu falei para vocês, né? Então, em comum, todos vão pretender criar essas referências estéticas novas, modernas, dinâmicas, que são mais adequadas a esse novo tempo. Entendendo, então, um pouquinho do contexto histórico no início do século XX, né? Como vai estar a Europa? A Europa, no início do século XX, nós vamos ter uma geopolítica bastante intensa e com bastante turbulência, né? Os problemas de natureza política e os conflitos entre os países, né, nesse período vão dar início a muitos desentendimentos locais na Europa que vão acabar provocando em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Então, emblemática, deixou a sua marca a Primeira Guerra Mundial, né, em função desses conflitos internos na Europa entre esses países que lá residem, né? Ao lado da instabilidade política, as pessoas tinham também de construir um novo olhar para a vida, agora transformada pelo impacto das descobertas tecnológicas que começava a causar espanto. Considerado a era da eletricidade, o século XX vai surgir o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raio-x, o cinema, o automóvel, o avião, invenções que ampliaram o domínio humano sobre espaço e o tempo. Então percebam, né, que além desses conflitos ideológicos entre os países, conflitos internos, políticos, econômicos e sociais, nós vamos ter paralelo esse desenvolvimento tecnológico proporcionado pela existência da eletricidade, né? Então é o século da eletricidade. Então aqui nós vamos ter uma revolução industrial já numa fase bem mais adiantada, né, em relação ao que nós tínhamos de uma revolução industrial inicial. Nós vamos ter essas tecnologias, a chegada do automóvel, que é uma coisa muito importante nesse período, né? E a ciência, né, vai descobrir mundos invisíveis com o auxílio dos microscópios, né? Até então não se podia enxergar as bactérias, os vírus com tamanha precisão, e agora, no início do século XX, nós já vamos ter essa possibilidade, né? Então, a teoria da relatividade vai abalar certezas centenárias, né, que existiam e vai provocar uma verdadeira revolução na física, né? Então, quando Einstein afirma a relatividade do tempo, da distância, ele transformou o modo como as pessoas percebiam a realidade, né, e avaliavam o universo naquele momento. Então, essa teoria também vem para chocar e causar uma intensa turbulência científica também nessa época, do início do século XX. Nada mais era definitivo, nada era certo. Então, muitas coisas que até então existiam e eram tradição e eram concebidas dessa maneira, com o início do século XX, já no finalzinho do século XIX, já começa
a se desestruturar. Então as pessoas estão com o novo, né, muito frente a frente, né? Outro grande abalo para a sociedade europeia foi o surgimento da psicanálise. Então, quando Freud identificou o inconsciente humano, revelou o impacto dessa força desconhecida sobre as noções tradicionais de identidade, personalidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez, as certezas ruíram, né? Então, agora, dentro da análise das emoções, do inconsciente humano, essa descoberta, na verdade, não é de fato uma descoberta, é apenas o início de uma nova fase dessas análises filosóficas, subjetivas, religiosas, que envolvem, né, a psique humana ou o inconsciente humano. Então, quando Freud identificou o inconsciente humano, revelou o impacto dessa força desconhecida sobre as noções tradicionais de identidade, personalidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez, as certezas ruíram, né? As dimensões da vida e do pensamento não podiam mais ser orientadas pelas referências herdadas do passado. Os primeiros anos do século XX foram o cemitério no qual seriam enterradas as convicções do passado e o berço no qual nasceria uma civilização marcada pela incerteza e pela relatividade, né? Então, nesse contexto de mudanças, né? Nesse contexto de mudanças, nós vamos ter as vanguardas europeias, né? Que são os ventos de inquietação e de mudança, né? Então, o cenário, o contexto histórico que eu falei para vocês até agora e que eu vou aqui, ó, através das imagens, apenas confirmar, né? Todo esse espanto, essas novas descobertas, as novas tecnologias, né? Ou seja, o telefone, o telégrafo, o raio-x, o cinema, o carro, então o avião, a teoria da relatividade, o microscópio que vem aqui nos apresentar os micróbios, as bactérias, né? Os vírus. Freud com a estabilização ou início de um novo viés mais estruturado, organizado e científico a partir da análise do inconsciente, né? Porque antes era tudo muito filosófico, mas nessa fase do início do século XX, com esse boom da ciência, né, nós vamos ter Freud iniciando essa luta ou popularizando um pouco mais esses conceitos. Então, essas vanguardas, que são os ventos de inquietação e de mudança, né? Que são grupos, vanguardas seriam então um grupo, né? Que vai servir como oposição, né? A alguma coisa. Então, de origem latina e alemã, o termo vanguarda aparece já no século XII, associado a uma posição avançada de ataque, por oposição à retaguarda. No século XVIII, aparecem os primeiros registros de emprego metafórico da palavra para indicar aquilo que está em primeiro lugar. Então, é vanguarda porque está em primeiro lugar, que tem precedência. A partir da Primeira Guerra Mundial, o termo voltou a ser usado com frequência para designar nas letras francesas a parte mais radical dos movimentos literários e estéticos, né? As propostas artísticas mais inovadoras. Então, é isso que representa a palavra vanguarda, né? E essas vanguardas, então, vão influenciar as artes, na pintura, na literatura, na música e na escultura, né? Toda essa agitação, todo esse contexto histórico que eu trouxe para vocês vai influenciar fortemente, então, as artes. Aí nós começamos com a análise, né, dos movimentos vanguardistas propriamente ditos, né? Nós temos, então, o primeiro deles é o futurismo, né? A primeira vanguarda é a vanguarda futurista, que tem uma imagem que vai representar essa velocidade, a existência da bicicleta, né? Essas cores diferenciadas e uma mistura de algo de certa forma abstrato, com formas, né, cores em afinidade. E nós vamos ter, então, em 1909, a Europa é surpreendida pelo surgimento de uma nova vanguarda, que seria, então, o futurismo. 1909, início do século XX.
com propostas mais organizadas que o cubismo, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. O futurismo ele é divulgado através de um manifesto que vai ser assinado pelo seu líder, né, que vai ser o Filippo Tommaso Marinetti. Ele que vai escrever esse manifesto. O manifesto é um documento que vai regrar o movimento, que vai regrar a vanguarda. E alguns trechos desse texto foram transcritos na abertura deste capítulo, que eu trago para vocês. O capítulo que eu estou lendo aqui é o capítulo do livro, Português, Conquista e Interlocução. E o Manifesto do Futurismo, então, traz com alguns itens, né? Aqui no livro ele traz 11 itens, mas eu vou ler os 2 primeiros, só para vocês terem uma noção. O Manifesto do Futurismo, então, o primeiro ponto que eles traziam aqui era: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Então, amor ao perigo, pensa bem, é exaltar a aventura, né? As emoções fortes, ou seja, viver intensamente, sem pensar muito, né? Em ser cuidadoso, prudente nas suas atividades. 2. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. 3. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Então aqui vem bem uma noção clara das ideias desses intelectuais, desses artistas que queriam essa movimentação, uma resistência ao velho e agressivamente trazer novas tendências nas artes, né? Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Então o futurismo tem muito a ver com velocidade e modernidade. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais belo que a vitória de Samotrácia. Então, em função de nessa época nós termos, né, o surgimento do automóvel, ele vai ser idolatrado ou muito valorizado, e ele vai inspirar então esse movimento artístico tanto na parte da arte em si como da literatura, né? Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. A poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas para intimá-las a deitar-se diante do homem. Nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos. O tempo e o espaço morreram ontem. Nós vivemos já no absoluto, já que nós criamos a eterna velocidade onipresente. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Então percebam, né, o quão violento foi inicialmente esse movimento de uma geração de pessoas que acreditavam na glorificação da guerra. Então essas pessoas estavam extremamente satisfeitas, chocadas com tudo que estava acontecendo ao seu redor, e eles estavam a fim de destruir mesmo. E essa geração realmente destruiu, porque essa geração ela é também designada como a geração da era dos extremos, né, em que nós vamos ter então esses extremos muito fortemente produzidos em função desse caráter destrutivo, né, que nós vamos ter, que vai culminar com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, fora com várias mortes, né, em função do comunismo também, as revoluções sociais, revoluções culturais, né, uma década de muitas crises, né, e a questão então do fim dos impérios, né, a mudança de uma sociedade na maioria agrícola para uma sociedade moderna e mais industrial. Então tudo isso vai fazer com que depois nós vamos ter mais depois da segunda metade do século XX, a Guerra Fria. Então um período bem complicado, né, e que nós temos até hoje os resultados aí. Estamos colhendo os resultados desse movimento. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo
e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta, os navios aventureiros farejando o horizonte, as locomotivas de grande peito que escolcinham, né, que seria dão coices, os trilhos como enormes cavalos de aço freados por longos tubos e o voo deslizante dos aeroplanos cuja hélice tem estalos da bandeira e os aplausos da multidão entusiasta. É para a Itália que nós lançamos este manifesto de violência agitada e incendiária, pela qual fundamos hoje o futurismo, porque queremos livrar a Itália de sua gangrena de professores, de arqueólogos, de cicerones e de antiquários. Então, aqui o próprio manifesto, até o seu item 11 que eu li aqui, traz, né, a referência, então, desse grupo de vanguardistas que queria a destruição, eles queriam o rompimento de toda normalidade, de tudo que fosse tradicional. E eles queriam a destruição, né, a destruição do velho para reconstruir o novo a partir das suas ideologias. E tudo isso é um movimento italiano. Então, vamos continuar aqui, né? O grande estardalhaço do futurismo é provocado pela polêmica figura de Marinetti, que lança mais de 30 manifestos definindo diversos aspectos da nova vanguarda. Em todos, a mesma proposta violenta de destruição total do passado, o mesmo fascínio pela guerra que promove a aniquilação dos símbolos do passado, a mesma exaltação pelas formas do mundo moderno, automóveis, aviões, em um eterno culto à velocidade que Marinetti, fascinado pelas novas tecnologias, vê como uma força mística. Então, essa força da destruição que esses italianos vanguardistas vão trazer representa, de uma certa forma, essa agressividade, essa raiva, né? Essa instabilidade em relação ao que estava acontecendo, uma assimilação do novo. Não havia uma resistência do novo, havia sim uma assimilação, uma vontade de ver aquilo intensamente e uma destruição do passado, né? Adotando uma perspectiva violenta, agressiva e iconoclasta, os futuristas exaltam a bofetada e o soco. Então é bem um movimento violento, ó, como meio de despertar o público da passividade e que se encontra, né? Então essa bofetada e esse soco através da arte pode ser através do simbólico e também, né, manifestado nos conflitos existentes da época que culminaram numa guerra. Então quer dizer que era dos dois pontos de vista, do simbólico e do concreto, né? A deslumbrante luz das grandes lâmpadas elétricas, né? Então, em relação ao século, desse século ser o século da eletricidade, né? Porque surgiu aqui a eletricidade, nós temos no livro uma referência, então, a esse fascínio pela eletricidade, né? Então, uma literatura agressiva e provocadora, né? A violência que destrói as certezas e os modelos obriga o leitor a reagir. O processo de recepção da nova arte passa a ser, assim, mais dinâmico e interativo, né? Marinetti recomenda que os textos futuristas destruam a sintaxe, apresentando substantivos ao acaso como nascem. Os verbos devem ser usados no infinitivo para que o leitor seja levado a participar da construção do sentido do texto. O líder futurista também recomenda abolir a pontuação, os adjetivos e advérbios. O objetivo é sempre o mesmo, impedir que a literatura continue a exaltar a imobilidade pensativa. O lado sombrio do futurismo surge na Itália com a chegada de Mussolini ao poder. O fascínio de Marinetti pela violência e pela guerra, aliado a um patriotismo exacerbado, faz com que transforme o movimento em uma espécie de porta-voz do regime fascista a partir de 1919. Então, nós vamos ter essas são as características muito fortes, né, do movimento futurista, na parte da arte, da literatura. Na literatura, o que nos interessa justamente são essas desconstruções gramaticais como forma de representar a destruição. E eu falava anteriormente sobre o encanto da eletricidade, né, o fascínio que as pessoas tinham pela eletricidade, que dava identidade à arte futurista. Giacomo Balla, inspirado em um dos primeiros postes de iluminação elétrica instalados em Roma, pintou esse quadro em que justapõe os raios de luz descarregados em setas multicores pela lâmpada perdida
em meio aos raios. Então a lua parece girar ao redor da lâmpada, sugerindo a submissão da natureza às forças da tecnologia. Então essa nota que está aqui no livro é uma breve nota para referenciar a essa obra de Giacomo Balla, que é a obra Poste-Iluminação, uma obra de arte muito bonita, né, que representa esse poste de iluminação, que era a novidade da época, né? Então, esse seria o movimento futurista, né, a primeira das vanguardas, que nós teríamos que conhecer um pouquinho para entender tanto a literatura quanto a arte no início do século XX. Claro que isso é um conteúdo bem mais profundo, vocês podem perceber, né? Envolve fascismo, envolve a chegada de Mussolini ao poder na Itália, então é uma ideologia bastante forte por trás, mas na literatura o que nos compete saber, dentro da superficialidade do que tocou, né, ao movimento literário, seriam esses aspectos.